Então vejam bem, Efésios 5, 21 diz o seguinte. Eu vou ler do 21 até o 25. Aliás, até o 26. Mas hoje eu vou falar só apenas sobre o 21. No próximo sermão, que no domingo que vem é do outro, hoje é 15, 22. E depois o 23. E depois o 24, o 25 e o 26. Tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui, ele está fazendo uma introdução. Certo? É uma finalização, mas introdução para o próximo tema, que é a relação do lar cristão, ou seja, do casamento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a justiça no casamento. Quando o reino de Deus organiza a vida a dois. Isso tanto serve para quem é casado, como para quem está solteiro, porque um dia pretende casar. Então, nós vamos falar sobre isso, começando hoje. Então, será mais ou menos um mês, pregando sobre justiça no casamento. Senhor Deus, muito obrigado por todos que estão aqui, muito obrigado por essa chuva que molha a terra, que faz brotar o alimento. Muito obrigado porque nos trouxesse em paz e que o Senhor nos leve em paz para casa. Agora iremos meditar nesse texto de Paulo, nessa carta que ele escreve para os Efésios, os irmãos de Éfeso, que é tão atual hoje, e a gente vai ver por quê. Que o Senhor nos ajude a expor a palavra e nos ajude a entender o texto também. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vejam só. A gente vive uma época hoje, se você abrir a internet aí, a rede social, você vê a quantidade de notícias de pessoas que estão se separando. E questão de crise nos lares, questões de, infelizmente, homens matando mulheres, né, que a gente chama que é chamado no direito penal de feminicídio. Então a gente vive um tempo em que os casamentos, eles não terminam por falta de amor, mas sim por excesso de desgaste. São lares, meus irmãos, que ainda que exista vínculo entre as pessoas, mas não existe paz. Ainda que possa haver compromisso, o compromisso permanecer, mas a relação se desgastou tanto e perdeu-se dentro da relação o senso de justiça. E o drama que muitos casamentos estão passando hoje, e isso aí tanto faz cristãos como não. Nós temos casais cristãos que estão separando, pastores que separam, diáconos, irmãos humildes da igreja, um simples irmão que vem à igreja também, passando pelo processo de desgaste e separação. Mas muitas vezes a crise não está na ausência de sentimento, até existe um sentimento, mas o grande problema é na ausência de princípios éticos que organizem a vida a dois. E quando não há princípios éticos, ou seja, quando não se estabelece princípio de convivência, a convivência vira o quê? Um processo de negociação. Eu faço isso porque você fez aquilo para mim. Olha, você tem que fazer isso porque eu fiz isso. Eu vou fazer isso porque você fez aquilo. Ou se não dizer, se você quer que eu faça tal coisa, você tem que fazer isso. Esse é o processo de negociação. Então o casamento passa a depender do quê? Do humor da pessoa. Depende se o dia está bom. Depende da conveniência.
Depende da expectativa que você tem em relação àquela pessoa para aquele dia. E é exatamente nesse ponto que o apóstolo Paulo está nos conduzindo. E nos conduz a tratar sobre casamento aqui a partir desse versículo 21. Então, o ponto de partida para o casamento está dentro dos princípios bíblicos, é que o princípio do reino de Deus tem que estar presente antes das pessoas assinarem os papéis. Então, quando Paulo fala em casamento, Paulo ele está nos surpreendendo, porque ele não começa, por exemplo, tratando de autoridade. Ele não inicia a conversa dele, o diálogo dele, falando dos direitos conjugais. Nem muito menos falando dos deveres específicos de marido ou de esposa. Ele começa falando de quem? Começa falando de Cristo, falando de Jesus e da lógica do reino de Deus. Antes de Paulo querer definir os papéis, ele estabelece um fundamento moral, irmão André, que deve nortear os casamentos dos cristãos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse versículo não é um detalhe qualquer, não é um detalhe para a introdução do que ele vem falar. Na verdade, esse versículo é a chave hermenêutica, eu vou explicar o que é chave hermenêutica, para toda a ética conjugal ou da vida relacional dentro do casamento, dentro do lar, relações de pais com filhos, filhos com os pais, marido com esposa, esposa com marido. Ou seja, esse versículo é o princípio que a gente tem que utilizar para interpretar o que vem depois. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando você começar a leitura, você vai ser orientado a partir desse versículo para entender por que Paulo escreve o que ele vai escrever e compreender o texto. Paulo começa deixando claro uma coisa: o casamento não nasce pela emoção, não nasce pela paixão. O casamento ele não se sustenta apenas pelo afeto. O casamento não pode ser regulado, por exemplo, por aqueles critérios que muitas pessoas às vezes utilizam, que eu estou com o outro, enquanto o outro é bom, é útil, traz vantagem para mim, traz satisfação pelo que ele pode oferecer. Enquanto me faz bem, eu estou casado. Quando deixa de fazer, eu saio. Esse é o princípio da utilidade, ou seja, a pessoa só está ali porque o outro é útil, pelo que ele pode oferecer, e muitos casamentos estão caminhando dessa forma. E aí muitas vezes a pessoa, às vezes pode até revelar: enquanto estiver me fazendo bem, eu continuo. Eu já ouvi essa frase de algumas pessoas. Ah, pastor Marcos, eu estou casado, mas enquanto estiver fazendo bem, eu continuo. Enquanto ele ou ela me suprir, eu continuo. E eu conheço casos e mais casos, só vou contar um para expor para os irmãos o que é um casamento baseado na utilidade do outro. Esses dias eu, conversando com um pastor, ele estava aconselhando um casal e ligou para mim, pedindo orientação de como lidar com essa situação, porque ele disse: ó, Marcos, pastor Marcos, eu estou vendo que vai terminar em separação, e como é que juridicamente vai funcionar? Ele disse que um rapaz, ele trabalhava e a moça não trabalhava, e ele batalhava vendendo frutas, tinha uma lanchonete, e ele pagava curso para ela, pagou faculdade, pagou concurso para fazer aqueles cursos para concurso, né, na área jurídica, e ela passou para procuradora
do Estado, ou seja, ser advogada do Estado. Depois que ela passou, com coisa de 6 meses, ela começou a humilhar o rapaz, dizendo que ele não sabia falar, dizendo que ela passava vergonha quando ia para o lugar com ele. E eu disse assim para o pastor: pastor, por que o senhor não disse para ela, então agora é a hora de você pagar um curso para ele fazer, ele não vai mais trabalhar, quem vai pagar é você, porque o que ele fez com você, agora é a hora de você pagar. E ele disse que não teve jeito. O que aconteceu? Acabou o casamento. Conheço outro caso de outro jovem que pagou cursos, pagou treinamento e a mulher fez a mesma coisa. Outros casos de irmãos que constroem patrimônio e perdem o patrimônio. Conheço um caso mesmo que ele perdeu o apartamento e perdeu um carro. E é muito amigo meu. Conheço outro que, enquanto trabalhava, ele era funcionário da CELP na época, né? E ele disse: ó, Marcos, eu supri de tudo em casa. Quando houve um PDV, que é um programa de demissão voluntária, eu até conversei com a minha esposa em casa e disse: olha, eu acho que eu vou pedir, com esse dinheiro, eu vou montar um negócio. E ela incentivou e eu fiz. O negócio deu errado, ela trabalhava. Aliás, ela trabalhava. Ela começou a trabalhar. Mas enquanto ela não trabalhava, quem manteve tudo foi eu. A um belo dia, ela chegou e disse que não queria mais manter o casamento, porque ele não estava podendo mais botar dinheiro em casa. Então, são exemplos de casamentos que se mantêm pelo resultado, pela utilidade, pelo quanto a pessoa pode oferecer. Mas esse é o padrão que o mundo estabelece. Paulo vem começando a falar sobre isso e ele estabelece outro padrão. Por outro lado, Paulo está falando de um casamento segundo os princípios do reino e que é governado por um senhor ou um senhorio muito maior do que os sentimentos, que é o senhorio de Cristo. Ele diz assim: sujeitados uns aos outros no temor de Cristo, ou sujeitados uns aos outros ao senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo, ou o temor de Cristo, vai existir na vida daquele que tem Jesus Cristo como Senhor absoluto, como autoridade, como governante, como quem estabelece as normas, quem estabelece princípios, quem dita as regras, ao qual o cristão deve seguir. Isso em várias áreas, mas só vou colocar algumas: sobre criação de filhos, sobre a história de relacionamento, sobre a igreja, sobre a vida pessoal do crente, sobre o dia a dia nos negócios. Há vários princípios. E Paulo sabe que existe um problema nos relacionamentos. Primeiro, que todo relacionamento tem conflito. E segundo, é quem ocupa o centro do relacionamento. Paulo sabe, e também nós sabemos, que toda relação humana, ela enfrenta um dilema que é silencioso nos relacionamentos. As pessoas não falam, mas ele existe. Que é o seguinte: quem ocupa o centro do relacionamento? Quem dita as regras? E hoje, com as várias ideologias que têm sido propagadas, uma delas diz assim: todo homem é um opressor, todo homem é um potencial estuprador, todo homem ele tem todas as qualidades, aliás, ele não tem as qualidades que era necessário para cuidar de uma mulher. Então as mulheres têm que não depender dos homens.
E esse não é o princípio dele. Esse princípio está dentro da igreja. Tem muito casal, muita mulher e muito homem que pensa assim. Homens que acham que tem que ser mão de ferro dentro de casa, e mulheres que acham que ele é inútil. Que ele está ali apenas para prover o alimento. E nada mais além disso. Então, quando duas pessoas tentam ocupar o centro do relacionamento ao mesmo tempo, elas estão fazendo o quê? Cada um estabelecendo sua regra. Qual é o resultado disso? Disputa de poder dentro de casa. E quando surge a disputa de poder dentro de casa, surgem os conflitos, a ampliação dos conflitos, frustração emocional, falsas expectativas de imaginar que a pessoa vem, me perdoe que eu fiz isso. Aí a pessoa diz, vai mudar, e a pessoa não muda. E a pessoa começa a achar que ela faz aquilo temporariamente para tentar, vamos pensar assim, manter temporariamente aquela situação, mas no fundo não há mudança. Então, muitas vezes há falta de amor, mas outras vezes não há falta. Existe o amor, mas o que destrói o casamento é essa competição, dominando quem determina ou quem está no centro de poder dentro do relacionamento. Já a Escritura, ela é radicalmente diferente. Diz que nenhum nem outro devem estar naquele lugar. A Escritura diz taxativamente que tem que ter uma terceira pessoa que vai estabelecer medidas, limites e critérios e procedimentos de como aquele relacionamento vai funcionar. E Paulo dá a resposta, diz, é Cristo. Então, quando Jesus ocupa o centro, ninguém precisa dominar, nem se defender o tempo todo, nem provar o seu valor. Quando Paulo diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, o que é que ele está dizendo? Ele está afirmando que nenhum cônjuge é soberano no casamento. Ambos estão debaixo do mesmo Senhor. Então quem é soberano é Jesus. E por conta disso, é preciso uma submissão mútua, como consequência do senhorio de Cristo. Eu mais aqui, um sermão ou dois, eu vou falar exatamente sobre isso aqui, tanto para homens quanto para mulheres. Mas eu vou ler o texto para os irmãos entenderem porque eu falei o que eu falei. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Paulo está dizendo que o homem tem que dar a vida pela mulher. Mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo, mulher, você tem que estar submissa ao seu marido. Submissa não no conceito que o mundo estabelece, que é de subserviência. Foi deturpado o conceito de submissão. Submissão está na mesma missão. Só que eu não vou detalhar hoje, quando eu for pregar sobre esse tema, os irmãos vão entender. Então, se não há a busca pelo centro do poder, nem de um cônjuge, nem do outro, e o senhorio está em Cristo, então o que é que vai acontecer? Não vai haver mais disputa. Porque quem está no centro é Jesus. E com o senhorio de Jesus, o que é que vai acontecer? A cooperação. O casamento vai ser movido pela cooperação mútua. Paulo sabe, e todos nós sabemos, que os conflitos são reais nos relacionamentos. Mas é possível haver justiça numa situação como essa. O apóstolo Paulo, ele quando fala que as mulheres têm que ser submissão ao próprio marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Que ama a esposa a si mesmo se ama.
E ele vai continuando até dizer assim: e eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo sabe desse conflito, mas ele está dizendo: é possível reconhecer que mesmo com a natureza caída, mesmo sabendo que o conflito faz parte da relação humana, e evidentemente dentro do casamento, a diferença de um casamento cristão não está na ausência de conflito, sempre vai ter, mas está em algo que, aos olhos do mundo, é impossível acontecer isso, daqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, que é o seguinte: é a presença de Jesus como critério de justiça. O casamento, meus irmãos, deve ser o lugar onde a justiça do reino de Deus se torna visível no cotidiano. É no casamento que o reino governa, o reino de Deus está governando. Onde o reino de Deus governa, as relações são ordenadas. Onde o Espírito de Deus está presente, há ordem, não caos. Onde está presente o reino de Deus, estão presentes quem? Os pacificadores. Porque Jesus disse: bem-aventurados são os pacificadores. E os conflitos são resolvidos pacificamente. E não como a gente vê. Hoje, se você entrar em rede social, daqui a pouco aparece um vídeo de um homem atirando uma mulher, de um homem matando a mulher. Essa semana mesmo mataram a professora de direito lá no Acre. Você achava que era uma nota, mas já estão dizendo que não, havia um relacionamento entre os dois. Outro, a moça estava na frente de um bar e o rapaz discutiu com ela jogou a cerveja nele, ele pegou a revólver e atirou nela. Eu acho que matou a moça, porque pela quantidade de sangue que estava saindo. Então, os conflitos, quando o reino de Deus não governa, terminam-se dessa forma. Os conflitos são amplificados, as feridas não são restauradas. Onde a justiça do reino é ignorada, existe disputa permanente. O desentendimento faz parte da rotina. As dores não são resolvidas. O ressentimento vai se espalhando silenciosamente e começa a dominar a relação. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Para dizer que quando a justiça do reino entra no lar, quando Jesus é o juiz daquele lar, e ele é senhor do casamento, e ele está sentado no trono, o que é que acontece? Primeira coisa, a busca de poder, e que a gente vê hoje é estimulado a acontecer isso, essa busca de poder. Eu entendo que é uma das causas de haver o que a gente está vendo de aumento de mulheres sendo mortas por homens, homens não sabendo lidar com esse poder, e que eu sempre falo assim, não que a mulher é a causadora do problema, mas muitas vezes o homem não sabe lidar com a mulher que começa a querer tomar o local que não deveria ser nem dele, nem dela. Porque para o cristão o lugar é de Cristo. Então o poder, a busca por poder vai dar lugar ao quê? A cooperação. Ambos cooperam um com o outro. Muitas vezes a renúncia, e eu lembro de um casamento que eu fui, casamento não, uma boda de ouro que eu fui, e eu perguntei a um cidadão que estava fazendo 50 anos de casado, irmão André. Eu nem casado era, eu acho que eu tinha uns 25, 26 anos. Qual é a lição que o senhor pode dizer, passar para mim, que é a maior lição do casamento? Ele disse assim, para que o casamento dure tanto, ele disse: meu filho, renúncia, renúncia e renúncia. Então, na mentalidade dele, ele conseguiu compreender que a renúncia não é uma perda, porque se fosse, ele não estaria casado 50 anos. E o cristão tem que entender que a renúncia, ela deixa de ser perda e passa a fazer parte da vocação do matrimônio. Eu renuncio agora, mas eu ganho o quê?
eu ganho um casamento estável. Esses dias eu vi essas entrevistas que eles fazem em podcast, e uma moça dizendo assim: eu fui muito dura com o fulano, que era o marido dela, e era uma atriz, porque ele era professor de jiu-jitsu e vivia 24 horas pensando nisso, e eu quando chegava em casa, era aquele cheiro de kimono de lutador de jiu-jitsu, como por exemplo, eu já treinei karatê, eu sei como é que é. Depois que a gente transpira, aquele kimono fica com suor, fica com mau cheiro. E aquilo não sai fácil, a gente lava, mas não sai. Porque rola no chão, cai no chão, se mela, se suja. E o próprio tecido em reação com o suor dá aquele cheiro, né? Característico. E ela disse que reclamava. E reclamou tanto, por conta disso, que o casamento acabou. Se ela dissesse, fosse hoje, eu não ia fazer tanta questão. Eu ia dizer para ele: olha, meu filho, faz o seguinte, quando chegar com o kimono assim, vá logo na máquina lavar e bota lá para lavar. Se você não sabe ligar a máquina lavar, eu vou lhe ajudar a ligar a máquina lavar. E aí o casamento acabou. Por quê? Porque a renúncia, nesse caso, foi muito mais forte. Então, o sacrifício vai deixar de ser uma humilhação. Porque o próprio Paulo diz aqui: olha, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Paulo está cobrando do homem um amor sacrificial. Mas também está cobrando da mulher uma submissão, tanto dela quanto do homem, porque o homem que vai dar a vida pela mulher, e aqui, meus irmãos, dar a vida é literal. Os comentadores dizem que o que Paulo está dizendo aqui é que, se, por exemplo, eu vou traduzir para a nossa realidade hoje, se o indivíduo vai assaltar a sua casa, e o indivíduo puxar para a sua mulher, você tem que pular na frente dela. Quem tem que levar o dinheiro é você. É nesse sentido que Paulo está dizendo. É assustador, mas é dessa forma. Porque Cristo deu o que? A vida dele, literalmente, ele morreu. Por que ele está dizendo que o homem tem que estar à frente protegendo? Não fazer como a gente pode e botar a vida até você vai ver. Já vivi de um assalto. Quando o assaltante colocou a arma em cima da moça, o cara empurrou a moça e correu. E era a esposa dele. E a moça ficou lá com a arma apontada para cima e o indivíduo correu. Então, quando há essa submissão mútua no casamento, o homem protege a mulher. Ambos impedem que um se torne ídolo do outro. Porque quem é idolatrado no casamento é Cristo. Ambos impedem que um ou outro seja um tirano no casamento. Porque vejam só, tanto pode ter uma mulher que tiranize, seja tirano no casamento, como um homem. Do mesmo jeito que a gente conhece casos que envolvem a questão da Lei Maria da Penha com mulheres que são agredidas, existem homens também que são agredidos por mulheres. Eu conheço um caso. Um indivíduo conhecido aqui da cidade, e a mulher dele é bem mais alta do que ele, e ela batia com bastante força nele. Ele era baixinho, e ele, depois se converteram os dois, né? Mas antes de se converter, ele chegava a apanhar e de ser socorrido. Uma vez, quando ele não aguentou mais, denunciou a polícia. Quando chegou em casa, apanhou de novo. Então, tem os dois casos, temos dois casos. Como também temos casos hoje de mulheres que denunciam homens que não fizeram o que elas disseram que fizeram. Vi um caso agora de um rapaz que ficou 12 anos preso.
E o que a mulher dele fez, chama-se, juridicamente o termo é alienação parental. O que é que ela fez? Incitou a filha a dizer que o pai a abusava sexualmente. E o pai não fazia isso. E a menina foi à polícia de menor, 12 anos de idade, e disse que o pai fazia isso com ela. E o rapaz foi preso. 12 anos. Quando ela completou 24 anos, a consciência pesou tanto e ela entendeu o que ela tinha feito com 12 anos. Ela foi ao juiz confessar que ela foi incitada pela mãe a fazer isso. O indivíduo ficou 12 anos preso. Esse é um exemplo de casamento que Cristo não está no centro, como tantos outros que a gente vê. Então, o que Paulo está dizendo é que no casamento o centro é Jesus. Casamentos justos nascem quando a pessoa correta está no centro. E a pessoa correta para estar no centro do casamento é Jesus. E quando Paulo fala isso, meus irmãos, muda tudo. Desloca a lógica do casamento, que parte de um interesse pessoal para a lógica do reino de Deus. Os dois trabalham juntos. Um passou dificuldade, o outro está cooperando com a dificuldade do outro. Quando o outro está em dificuldade, o outro começa a cooperar na dificuldade do outro. Por isso que, quando a gente vai fazer o casamento, na lei diz, olha, você vai prometer cuidar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. É exatamente ecoando esse texto aqui de Paulo. E as pessoas dizem o quê? Sim, mas quando o casamento começa, não é bem assim. Então, quando Jesus ocupa o centro, as primeiras coisas que vão ser organizadas porque é um critério moral que é superior à moral de um dos dois, que é Cristo. Os deveres mudam, cada um sabe o seu dever. As expectativas mudam, ele sabe, ela erra, ela falha, eu também erro, eu também falho. E quando a gente errar, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão e continuar, evitar errar, não é? E perceber que os dois trabalham cooperando um com o outro. Casamentos, meus irmãos, não se sustentam apenas porque duas pessoas se amam. Porque tem até música que diz assim: o amor é bom enquanto dure. Não é? O casamento só se sustenta porque ambas as pessoas vão se submeter ao mesmo Senhor. A justiça do casamento vai começar quando dois corações se rendem a Cristo e permitem que o reino de Deus governe a vida dos dois. O senhorio de Cristo é o reconhecimento prático, meus irmãos, de que Jesus governa todas as áreas da vida de um lar. E aí envolve valores, envolve finalidades, envolve os limites, envolve as expectativas, envolve a vida financeira, envolve vida sexual, vida de relacionamento, vida de criação de filhos. E não é apenas uma confissão verbal, que alguém pode confessar, Cristo está no centro do meu casamento, mas a prática não vai mostrar a diferença. E quando Jesus torna-se o centro, ele reorganiza completamente o relacionamento, porque ele vai organizar a vida de um e organizar a vida do outro. Que a gente possa entender que nós somos cúmplices dentro do relacionamento, para que cada um ajude o outro a seguir a Cristo e ter Jesus como centro do casamento. Vamos orar? Senhor Deus, depois de expor a Tua palavra, fica agora o coração de cada um que está aqui presente pensando a respeito disso. Ele pode até não estar casado,
mas ele pode ser instrumento de bênção para pessoas que estão casadas. Ele pode estar em busca de um casamento, ou pode estar já num casamento. E muitas vezes é preciso reordenar a relação. E Paulo está dizendo que é possível, mas tem que se colocar o senhorio de Cristo em primeiro lugar. É Jesus que tem que tomar o lugar central da relação. É um terceiro que vem de fora, que estabelece princípios, normas, regras, caminhos, formas de se relacionar, de conversar, de dialogar, que fazem com que o casamento possa prosperar. Vivemos num momento em que muitos casamentos acabam, muita violência está acontecendo dentro dos relacionamentos, porque Jesus não é o centro do relacionamento. Que o Senhor nos ajude a compreender e repassar esse conhecimento para aqueles que precisam. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus